Meus irmãos, meus senhores, todos nós já passamos ou estamos passando por momentos de sofrimento, angústia, amargura. Será que nós vivemos essas coisas de graça, a troco de nada? Ou será que elas possuem algum propósito maior? E será que nós temos extraído esse propósito maior? Ou estamos extraindo daquilo que nós estamos vivendo hoje? Senhores, momentos de aflição, eles são proveitosos e são úteis se nós soubermos vivê-los de maneira sábia. Sabemos por que estamos passando determinadas coisas? Sabemos também por que nós desejamos viver? Você já parou para pensar sobre isso? Todos nós desejamos viver. Mas por que você deseja viver? Vamos ver essas e outras coisas meditando no verso 17 do capítulo 38 de Isaías, onde o profeta escreveu o seguinte, segundo a palavra do Senhor: Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Outra tradução diz o seguinte, irmãos: Sim, a angústia me fez bem, pois tu me livraste da morte e perdoaste todos os meus pecados. Até aqui, vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem compaixão de nós, teus servos. Tem misericórdia de nós nesta manhã. Ilumina-nos com teu Santo Espírito para que nós possamos compreender um pouco mais da tua santa palavra e possamos analisar a nossa vida, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos pensando, pela régua da tua santa palavra. Me ajuda, Senhor, nas minhas debilidades, que elas não sejam um empecilho para que a tua palavra e o teu nome sejam glorificados nesta manhã. Que o teu Santo Espírito nos ilumine, guardando em nossos corações a tua palavra e nos dando força para que nós possamos modificar a nossa forma de vida, a nossa forma de viver, moldados pela tua palavra. Exalta, Senhor, o nome do teu Filho, Jesus Cristo, em nosso meio. E é no nome santo de Cristo Jesus que nós oramos e pedimos essas coisas. Amém. Irmãos, esse capítulo de Isaías, na realidade esses dois capítulos que nós fizemos a leitura, ele não está em sequência cronológica com o retrato da vida de Ezequias. É provável que essa doença que o rei padeceu, ela tenha ocorrido antes do cerco assírio a Jerusalém. O cerco assírio, eles foram narrados no capítulo 36 e 37, vocês podem ler depois em casa. E no final do capítulo 37, então, Deus extermina com os assírios, extermina com o perigo que havia de uma invasão da Assíria naquele momento em Jerusalém. Isso nós vemos no final do capítulo anterior. Deus está agindo. E a Síria não é mais um perigo. Talvez o texto ele foi arranjado não na ordem cronológica, mas foi colocado depois deste momento histórico, para marcar o início, aliás, das profecias do futuro cativeiro babilônico que Jerusalém iria enfrentar. Ele foi primeiramente prometido aqui nesse contexto, como nós lemos no capítulo 39, quando Ezequias, após ser curado, ele foi visitado por uma comitiva babilônica. E aí então ele cai no pecado do orgulho. Depois, as profecias a respeito do cativeiro babilônico, elas vão sendo reafirmadas várias e várias vezes. É importante dizer que a razão do cativeiro babilônico não é por causa desse pecado específico de Ezequias em se orgulhar e mostrar o seu reino e mostrar as suas conquistas e não as conquistas de Deus. O cativeiro babilônico é uma disciplina de Deus aos seus filhos por tratando de um
longo somatório de reis, sacerdotes e do próprio povo que, desprezando o Senhor, desprezando a lei do Senhor, se tornaram idólatras. O rei Ezequias, no texto que nós lemos, falando sobre a doença, ele havia padecido por algum tempo com essa enfermidade. No relato é algo rápido, mas nós sabemos que não é tão rápido. Simplesmente o texto não diz quanto é esse tempo. E diante dessa enfermidade que ele estava padecendo, Ezequias fez algo que era muito comum em toda a sua vida. Quando você lê a vida do rei Ezequias, você vê que isso é bastante comum. Ele busca ao Senhor, buscando orientação através do profeta Isaías. E as notícias que o profeta Isaías lhe trazem não são boas. O oráculo divino é para que ele reorganize a sua vida, reorganize as suas coisas, porque é dito a ele que essa enfermidade iria matá-lo. Dessa impactante revelação nasce uma profunda oração nos versos 2 e 3. Uma oração regada de lágrimas, uma oração profunda. E o Senhor então manda que o profeta Isaías retorne, dizendo que ele vai atender a súplica do rei. E atenderia dando-lhe, sendo-lhe acrescentado mais 15 anos de vida. E é dessa oração então atendida, notem, doença, oração atendida, dessa oração atendida que nasce esse poema, esse cântico de Ezequias. Um resumo desses 2 capítulos, ele é feito em 3 versos, lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, verso 24 e 26, que diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe foi feito, porque o seu coração se exaltou, e por isso veio grande ira sobre ele, e sobre Judá, e sobre Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Isso nós vimos no capítulo 39 aqui. Essa história, ela aparece em mais um momento da Bíblia. E é raro, tirando os evangelhos, nós temos histórias narradas tantas vezes nas Escrituras. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, narra a mesma história de Ezequias, da sua enfermidade, da forma que foi curado, e depois da sua queda com relação à comitiva da Babilônia. Mas lá não aparece esse poema. Esse poema, esse cântico de Ezequias, é exclusivo do livro do profeta Isaías. O verso que nós veremos, esse verso 17, que encontra-se nesse poema, está celebrando a sua recuperação. É um verso de júbilo. É um poema todo de júbilo. O poema ele começa com a angústia, mostrando a angústia do profeta, e depois o júbilo do rei, perdão. A angústia do rei e depois o júbilo do rei em ser curado. O verso 9, segundo uma versão, começa assim: Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e de ter sido restabelecido. Nós faríamos muito bem, irmãos, fazendo já uma primeira aplicação, se nós mantivéssemos um caderno onde nós anotássemos as graças que recebemos de Deus e anotássemos orações por essas graças. Eu já disse isso para os irmãos, já aconselhei: compre um caderninho e anote diariamente as dádivas que Deus lhe dá. No momento de angústia, no momento de amargura da sua vida, você pode ir lá e folhear aquele caderno e ver como Deus tem sido bom com você diariamente, e Ele não deixará de ser bom nessa angústia que você está passando.
Faríamos muito bem de anotarmos e fazermos poemas, fazermos canções, fazermos simplesmente um obrigado, Senhor, porque em tal circunstância me fizestes tal coisa, ou me fizestes entender tal coisa. Nós registrarmos essas coisas seriam maravilhosas para nós mesmos e seriam também uma ação de graças ao nosso Deus. Nesse poema, o rei escreve um hino com lamento e ação de graças, descrevendo então a sua aflição, a sua amargura, a sua súplica fervorosa e a impotência que ele sentiu e que ele viveu diante da mão de Deus. Ele não podia fazer absolutamente nada com relação à sua enfermidade, senão clamar ao Senhor. No texto, o rei reconhece que a angústia, a amargura em algumas traduções, ou ainda o sofrimento, que é um sinônimo válido, lhe fizeram bem. É isso que diz no início do verso 17. A angústia me fez bem. Irmãos, nós passamos por angústias e as angústias, enquanto nós estamos passando, não nos fazem bem. Mas quando nós passamos por elas, nós compreendemos que elas nos fizeram e nos fizeram muito bem. Então ele lista duas razões para essa conclusão. Porque ao final ele foi livre da morte prematura e porque os seus pecados foram perdoados. Eu creio que o texto trate com os nossos corações, esse verso 17, ele trate com os nossos corações em 4 assuntos que nós vamos ver esta manhã. A finalidade da amargura que vem de Deus, o Deus que ouve e atende às nossas orações, o Deus que perdoa os nossos pecados confessados e, por fim, como nós devemos ter sempre palavras e atitudes de gratidão pelas graças divinas. E esses serão os pontos da mensagem. Dessa forma, o texto aponta para a confiança e a gratidão devidas ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que Deus nos ajude nesta manhã. Reforço, muitas vezes nós não vemos significados no nosso sofrimento. Outras vezes nós deixamos de ser abençoados porque nós não respondemos às amarguras com uma oração confiante, mas respondemos às amarguras com murmurações. Infelizmente, nós nem sempre utilizamos sabiamente as nossas dores para reavaliar as nossas vidas e para confessar os nossos pecados, pedindo, inclusive, que o Espírito Santo de Deus sonde os nossos corações para ver se ele encontra algo mal e nos guie, então, pelo caminho eterno. Finalmente, as nossas ações de graças, elas são muito menores e menos intensas que as nossas súplicas por alívio. Ou eu falei alguma mentira? Quando a vida te dá aquele apertãozinho, quando Deus te coloca na máquina de moer carne, você se abre em júbilo. Você tem o coração quebrantado, você começa a orar, e naquela amargura você ora e pede e clama e lembra de Deus. Passou aquele momento, parece que você deixa Deus de lado, parece que eu deixo Deus de lado. E é assim que nós fazemos muitas vezes, infelizmente. Incidentalmente, nós devemos remir o nosso tempo, meus irmãos, contando os nossos dias, como diz no Salmo 90, e vivendo os nossos dias de maneira condizente para o que eles foram concedidos por Deus. Para vivermos para a glória de Deus. É para isso, e unicamente para isso, que nós recebemos vida, seja na juventude, seja na maioridade. Meditemos em algumas verdades e que elas nos conduzam à confiança em Deus, à confissão dos nossos pecados e à ação de graças pela ação da Santa Trindade nas nossas vidas. Em nosso tempo, contaminados pelo racionalismo, contaminados pelo iluminismo, doutrinas filosóficas, nós perdemos o foco bíblico e aquela certeza de que a mão providencial de Deus está regendo todo o mundo e regendo cada acontecimento. Nós hoje
influenciados pelo iluminismo, não, isso daqui é um fenômeno que acontece por tal coisa, ou então tentamos racionalizar as coisas. Bons tempos, outrora, quando os homens olhavam para os céus e atribuíam tudo à causa divina. Eram tempos melhores que os nossos, querendo ou não. Nós perdemos esse foco. Nós não devemos permitir, meus irmãos, que nenhuma tribulação que nós vivamos e nenhum deserto que nós passemos sejam em vão, seja um tempo perdido. Notem o seguinte: não existe acaso para aquele que crê num Deus soberano. Simplesmente não existe acaso. E que nós possamos então extrair o máximo de cada situação, tanto em dependência a Deus, quanto em constante autoavaliação das nossas vidas. E sempre, e em tudo, e por tudo, vivamos em obediência para a glória de Deus, glorificando ao nome santo do nosso Senhor em todas as circunstâncias. Primeira coisa que vamos ver então, notemos a finalidade da amargura ou do sofrimento que vem de Deus. O verso 1 nos informa que Ezequias tinha uma doença mortal. Diz o seguinte: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O rei já estava padecendo deste mal há algum tempo. Este mal provavelmente era alguma úlcera externa, talvez causada por algum ferimento ou por alguma bactéria. Causava dor, causava desconforto. Ele estava muito mal e agora recebe essa notícia: você não viverá. É uma sentença de morte que ele recebe pela boca do profeta. E nós vemos a angústia do rei descrita lá no verso 13, quando ele diz o seguinte: Deus, ele como um leão me quebrou todos os ossos. É uma expressão proverbial indicando uma profunda angústia mental e um desespero da alma. Imagina você não só enfermo, mas você recebendo de Deus, por meio de um profeta de verdade, não esses profetas que se fazem hoje, por atacado, mas divinamente inspirado, que você vai morrer. Não basta a dor, mas vem a sentença de morte. Dor e morte. Como que nós agiríamos, irmãos, diante disso? Nós que somos profundamente impactados pelo simples choque do nosso dedo mínimo com a quina de um móvel. Nós somos impactados de uma maneira profunda que parece que tem que parar todo mundo para olhar para aquela dor que nos afeta. E nós pegamos o dedinho e massageamos. E às vezes nós temos alguma reação que não são determinadas como ação de graças, mas são blasfêmias. São como se nós soubéssemos que a nossa vida ia terminar, só falta levantar os braços aos céus e dizer: Senhor, por que o meu dedinho? Se nós soubéssemos que a nossa vida terminaria com a enfermidade ou com a amargura que estamos passando neste momento, como que nós agiríamos? A dor, meus irmãos, muitas vezes é um convite para nós nos ajoelharmos. Já pensou nisso? Já parou para pensar sobre isso? Muitas vezes nós não temos tempo para nos ajoelhar, não temos tempo para ler a palavra de Deus, não temos tempo para orar. E Deus, em sua misericórdia, Ele nos providencia um tempo, nos colocando num leito de enfermidade. Você já parou para pensar nisso? A dor é uma dádiva divina, meus irmãos. É normal nós ouvirmos das pessoas que passaram dor ou estão passando dor. É normal nós mesmos falarmos essas coisas que nós nunca mais gostaríamos de sentir ou de passar pela dor. Há doenças que envolvem a perda da sensibilidade, local ou total. E são doenças extremamente perigosas, porque as pessoas que estão passando por isso, elas não têm sensibilidade em alguma área do seu corpo, e elas podem, por exemplo, estar fazendo a comida e queimar,
e não sentir. Mas a queimadura está ali, a ferida está ali, a infecção está ali, mas ela não sente a dor. A mesma coisa com um corte ou alguma coisa assim, alguma coisa semelhante. Notem, até mesmo uma dor de algum mal gástrico ou alguma dor de cabeça são dádivas de Deus no nosso sistema corporal, no nosso sistema humano, que Deus nos deu como um alarme de que alguma coisa não está bem. Quantas pessoas nós sabemos que está com um desconfortozinho, está com alguma, e aí vai no médico e descobre que está com uma enfermidade grave, às vezes não diretamente relacionada com aquela. Mesma coisa com dor de cabeça. Constantes dor de cabeça são um sinal de que alguma coisa está errada. Meus senhores, a dor na consciência funciona da mesma forma. Funciona como mesma dádiva divina. Pense num calo duro. Você tem aquele calo duro. Aquela parte do corpo ela foi necrosada. Aquela pele está sem vida, endurecida. Ela não sente mais. Ela está isenta de dor, mas está isenta também de sensibilidade. Senhores, um coração necrosado, ele também está isento de angústia, ele também está isento de dor e de amargura. Mas notem o seguinte, ele está isento também da ação da consciência, não podendo se arrepender. E não há algo mais terrível do que isso, longe de nós, tal coisa, que os nossos corações sejam bastante sensíveis. A amargura ela pode ser uma disciplina física, mas o propósito dela é espiritual. Sendo a dor uma dádiva de proteção, porque ela nos avisa de que algo vai mal, e sendo que o rei Ezequias estava com uma doença mortal, nós temos aqui claramente uma figura, uma ilustração do pecado. Sem sombra de dúvida. Por quê? O que é mais mortal do que o pecado? Nesse tempo de sofrimento, Ezequias examinou o seu próprio coração, confessou os seus pecados e Deus o perdoou. Meus irmãos, as igrejas elas têm enchido de pessoas buscando prosperidade. Tempos maus os nossos. As igrejas têm enchido de pessoas buscando cura. Tempo mau os nossos. Que venham para as igrejas buscando reconciliação e paz com o Deus, porque esse é o maior mal que padece o ser humano. No verso 16 há o reconhecimento de que os homens afligidos, eles podem colher um efeito benéfico à sua vida e ao seu caráter. A NVT, ela traduz da seguinte maneira: Senhor, tua disciplina é boa, pois conduz à vida e à saúde. Olha que verso maravilhoso, olha que palavras maravilhosas. A disciplina ela deixa de ser dolorida porque conduz à vida e à saúde? Não. Ela deixa de ser incômoda? Não. Ela deixa de ser desconfortável porque nós não gostamos de ser atacados nem por enfermidade, nem pela nossa consciência. Não. Mas ela é boa mesmo assim. Ela é boa mesmo nos tirando do conforto. Claro que isso se restringe àqueles que receberam da graça de Deus. Por quê? Porque as aflições também podem endurecer ainda mais um coração reprovado. E quando nós somos afligidos por alguma coisa, talvez a primeira oração que nós deveremos fazer é: Senhor, jamais permita que eu perca a sensibilidade dessas coisas. Como? Como? Quando nós somos afligidos por algum mal, nós temos reagido? De que maneira nós temos reagido? Nós temos sido levados a um humilde exame de consciência. Quando as coisas não vão bem, quando você é afetado na sua saúde, ou quando o seu coração está pesado por algum motivo, o que você tem feito?
Tem aproveitado esse momento para fazer um exame da sua consciência? Ou tem murmurado e tem se tornado ainda mais amargurado? Temos extraído propósitos espirituais das nossas aflições? Veja o que Paulo fala em 2 Coríntios 7. Porque a tristeza, que é da vontade de Deus, ela conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Não é uma tristeza que causa remorso, continua o apóstolo, mas a tristeza do mundo resulta em morte. A tristeza do mundo em morte, mas a tristeza que é causada por Deus, a angústia que é causada por Deus, o sofrimento que é causado por Deus, conduz ao arrependimento e resulta em salvação. Toda dor física, toda dor emocional, inclusive, meus irmãos, a dor da perda de alguém, ela pode nos levar a meditar e a encontrar em nossos corações alguma mancha escondida, alguma mancha que não estava na superfície. Nós podemos achar que os nossos coraçõezinhos estão maravilhosos, mas quando a dor nos atinge, se você fizer um exame de consciência, amolecido pela dor, com a sensibilidade à flor da pele, pelo incômodo, pelo sofrimento, você pode descobrir alguma mancha, talvez algumas manchas. E eu garanto que não vão ser manchinhas, ainda que se fossem manchinhas, têm que ser eliminadas. Mas nós podemos encontrar sombras imensas. Note o seguinte, note que essa mancha que nós podemos encontrar, ela não é necessariamente a causa da dor. Mas é pela dor que nós percebemos essa mancha. Compreende isso? Não significa que cada vez que você está padecendo por alguma coisa, você, tem uma mancha. O que nós devemos entender é o seguinte, os nossos corações são uma fábrica de ídolos, como dizia Calvino. Os nossos corações vão estar sempre inundados de sujeira. Um dos meus primeiros pastores, ele me marcou com uma frase que ele disse o seguinte: quanto mais nós nos limpamos, quanto mais nós nos purificamos, mais nós vemos que estamos sujos. Quando você chega num cômodo que está muito sujo, você tira aquela craca imensa, aquele balde de pó e teias de aranha, e aí você acha, não, agora está legal. E aí você começa a olhar, as frestas estão sujas demais, elas vão precisar ser escovadas, os cantos vão precisar de atenção, você vai precisar remover os móveis. Você viu que todo aquele pó que você tirou inicialmente foi só o primeiro passo, é agora que vai começar o trabalho. Então, guardem isso. As manchas que nós descobrirmos não são necessariamente a causa da dor, mas é pela dor que nós percebemos essas manchas. Entendem como nós devemos valorizar essas dores, essas angústias e esses sofrimentos? Porque de outra forma nós não veríamos essas manchas. Notemos também que nem todo problema ou angústia é resultado da disciplina divina. Mas toda dor e angústia é uma oportunidade de autoavaliação. Nem sempre, quando nós estamos padecendo alguma coisa, é Deus pesando a mão sobre nós. Mas sempre que nós estivermos vivendo por alguma coisa assim, passando por alguma coisa assim, nós temos uma oportunidade de autoavaliação. Ezequias, ele percebe o valor do sofrimento passado. Que redobrada bênção, meus irmãos. Primeiro, ser afligido pelo Senhor com um bom propósito. E depois, tomar conhecimento desse propósito. Que torna-se então um combustível para a ação de graças, pela ação de Deus. Avaliemos então as nossas dores e como elas contribuem para o nosso bem. Em segundo lugar, notemos que Deus ouve e Ele atende às nossas orações. É importante notarmos a lição de como nós devemos nos portar quando estivermos passando por alguma amargura ou por algum sofrimento. Nós aprendemos isso nos versos 2 e 3. Observem. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Ele estava na frente
de pessoas, mas ele quis se fechar com o Senhor. Basicamente isso é, quando orares, vai, fecha a porta do teu quarto e ore ao Deus, e Deus vai estar vendo. E disse, verso 3, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Esse muitíssimo não está de graça aqui. Os autores, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, não gastaram tinta em nenhum momento de graça. Chorou muitíssimo. Muitas vezes nós precisamos chorar muitíssimo para que os nossos olhos sejam lavados de toda impureza, para que eles possam enxergar outras impurezas. Quando Ezequias diz que fez o que era reto aos olhos de Deus, ou que andou com inteireza de coração, conforme outra tradução, ele não está alegando não haver pecado. Ele não está dizendo assim, olha, eu não pequei, mas ele está dizendo que ele serviu com um coração inteiramente sincero e devotado. E isso nós podemos fazer. Nós não podemos servir ao Senhor sem erro. Nós não podemos viver a nossa vida sem pecados, mas devemos viver com um coração inteiramente sincero e devotado a Deus. Nenhuma oração sincera, ela nasce de lábios orgulhosos. Nenhuma. Nenhum lábio orgulhoso abre a boca e é aceito pelo Senhor. Então jamais aleguemos que mediante a nossa obediência, ou porque nós lemos a Bíblia todo dia, ou porque nós vamos no culto aos domingos, que nós não merecíamos estar passando por determinada situação. Mas nós podemos dizer, Senhor, eu tenho buscado andar com inteireza de coração. Senhor, o que há de errado? Sonda-me. Nas palavras do salmista, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E o que? Guia-me pelo caminho eterno. Notemos também que nem sempre o Senhor concede saúde. Nem sempre. O texto não está dizendo que sempre que você orar ao Senhor e virar a sua cabeça para a parede e chorar bastante, o Senhor vai te dar saúde. Não é isso que o texto está dizendo. O caso de Ezequias, meus irmãos, onde foi concedido a saúde e mais 15 anos de vida, ele está registrado para que nós não desanimemos nas nossas aflições. Não está aqui para provar que Deus sempre vai nos dar saúde, mas para que nós nunca desanimemos, porque Deus, Ele pode dar ou não dar, e Ele vai dar ou não dar, quando Ele quiser dar, ou quando não quiser. E bendito seja o nome do Senhor por isso. Deus tinha um propósito para a vida do rei. E Deus tem um propósito também para as nossas vidas, meus irmãos. Mas nós não sabemos exatamente qual é. Devemos, contudo, saber que o propósito que Deus determinou para cada um de nós será realizado. Com cura ou sem cura, ele será realizado. Matthew Henry, o puritano, ele traz duas importantes lições sobre a cura que eu preciso ler para os irmãos. Prestem bem atenção. Primeiro, as promessas de Deus não visam a substituir, mas sim a estimular e encorajar o uso dos meios de cura. Ezequias certamente se recuperaria, mas deveria tomar uma pasta de figos e colocá-la como emplasto sobre a úlcera, conforme o verso 21. Quando pedimos que Deus nos ajude, mas não realizamos os esforços que nos cabem, nós não confiamos nele. Em vez disso, nós o estamos tentando. Palavras do puritano. O que está na nossa mão para fazer, nós devemos fazer. Em segundo lugar, continua Matthew Henry, o fim principal, o nosso objetivo ao desejar a vida e a saúde deve ser o desejo de glorificar ao nosso Deus, ao nosso Senhor, fazer o bem e crescer em conhecimento, graça e prontidão para o céu. Prontidão para o céu.
Senhor, me dá mais tempo para me santificar mais, porque eu quero estar pronto para o dia que eu te ver face a face. Portanto, nós podemos e devemos somar os nossos esforços à oração. E isso não é falta de fé, como diz alguns inteligentinhos pelas televisões ligadas por aí. Um tratamento, meus irmãos, um medicamento, ele somente funcionará se o Senhor quiser. Não existem dois caminhos. Não existe ou eu oro e creio na cura divina, ou eu tomo um medicamento ou faço uma cirurgia. Não existe um caminho sem Deus, meus irmãos. Não existe cirurgia ou medicamento que funcionem sem a intervenção divina. E se Deus quiser curar sem o medicamento, Ele cura. Mas quando o medicamento faz efeito, é a mão de Deus fazendo as coisas funcionar. Sabendo disso, então por que não orar quando nós vamos passar pelos procedimentos? Por que não orar e passar pelos sofrimentos? A gente vê muita gente, não, eu tenho fé. Eu não vou passar por tal coisa, não vou fazer tal coisa porque eu tenho fé que Deus vai me curar. Aí morre. É triste isso. Isso é ensinado às pessoas. E é dito que isso é uma grande fé. Ezequias podia dizer ali, não, eu não vou passar pasta de figo nenhum. Eu tenho a palavra de Deus que eu vou ser curado. Mas ele pegou a pasta, comeu e botou na úlcera. Fez um emplasto. Deus pode curar com ou sem médicos, com ou sem tratamentos. Deus pode curar ou não curar as nossas angústias. Todavia, com ou sem dor, morrendo hoje ou daqui a 15 anos, o nosso desejo deve ser glorificar ao nome do Senhor em todo o tempo que nós temos. O contexto demonstra ainda que Ezequias era um homem de oração. Destaca também o fato importantíssimo de que Deus responde à oração. É confortante saber que o Senhor fará tudo para nos trazer para perto de si. Mesmo que para isso Ele precise usar o sofrimento para amolecer os nossos corações endurecidos, cauterizados, necrosados. É glorioso saber disso. Em terceiro lugar, notemos que Deus perdoa os nossos pecados confessados. Seu perdão livra-nos de toda amargura e sofrimento espiritual e sofrimento mental. A origem da restauração do rei foi o perdão de Deus. Com o pecado perdoado, a paz do rei retornou. Todas as coisas podem nos ser tiradas, meus irmãos. E se você não concordar com isso aqui, você deve hoje ir para casa e repensar o teu cristianismo, porque talvez você não seja então cristão. Todas as coisas podem nos ser tiradas. Nós podemos suportar tudo. Nós temos que olhar para Jó e nos identificarmos com ele. Perdeu toda a riqueza, perdeu todos os funcionários, perdeu todos os filhos, perdeu toda a sua saúde. Nós podemos perder todas as coisas, mas filhos de Deus não podem suportar perder a paz com Deus. E os nossos corações devem funcionar de tal maneira que se os nossos pais nos forem tirados, os nossos filhos nos forem tirados, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão ou a habilidade que nós temos de trabalhar nos forem tirados, nós ainda estamos em paz. Mas que a nossa oração seja, Senhor, não deixa que nada em absoluto remova a paz que eu tenho contigo, a comunhão que eu tenho contigo. Mata-me, mas não me retire tal coisa. Claro que para ser filho, essa paz que foi conquistada por Cristo, ela é apossada por fé. Como Romanos 5 nos diz, verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa salvação jamais pode ser perdida. Isso é uma coisa que nós temos que
também ter muito forte em nosso coração. Se você é cristão, se você crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você jamais pode perder a sua salvação. Ninguém pode falar. Você está nas mãos do Pai. E é o Senhor Jesus Cristo que diz que de lá ninguém pode tirar. E ninguém, meu irmão, inclui até mesmo você. Nem se você quiser pular das mãos do Pai, você pode, porque o Pai te segura. E Ele vai te segurar nem que seja por angústia, sofrimento e enfermidade. Mas Ele vai te segurar. Compreende isso? Mas eu quero falar com você, crente, que está faltoso de paz. Você crê em Deus, mas você não está sentindo paz. A paz com Deus, ela não pode ser perdida. Veja, Deus não lança fora ninguém que foi a Cristo. E repito, das suas mãos ninguém pode ser retirado. Contudo, os nossos pecados, eles podem nublar o nosso relacionamento com Deus. E Ele, como Pai que é, Ele vai nos disciplinar para restaurar essa comunhão. Quando você, pai, vê o seu filho fazendo alguma coisa errada, vê o seu filho distante de você, você vai intervir. E Deus intervém. Portanto, avalie a sua vida. Lembre-se, aquele que diz que não tem pecado, peca, porque mente e porque faz Deus mentiroso. Cristo, ele foi crucificado e morto por causa dos nossos pecados. Meus irmãos, como que nós podemos esconder nos nossos corações aquilo que causou a morte do nosso Senhor e Salvador? Como que nós podemos guardar essas coisas? Como que nós podemos não nos alegrar quando uma dor, uma aflição revela que tem essas coisas, revela quais são, dá o nome delas, para que nós possamos removê-las pelo poder do Espírito Santo de Deus. Portanto, se você não sente paz com Deus, arrependa-se e obtenha novamente essa paz da comunhão. Ele chama ao arrependimento e aos arrependidos, Ele chama a sua mesa. E é isso que nós celebramos culto após culto, na comunhão da mesa do Senhor. Portanto, venha. É Deus quem está te chamando. Mas eu quero falar uma palavra a você que nunca experimentou a paz de Deus, que nunca confessou a Ele os seus pecados, que talvez nunca tenha crido nele e em seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A você eu só posso dizer, creia, confesse, experimente. Somente Cristo pode fornecer a paz que o mundo inteiro não pode dar. Você pode ter toda a saúde do mundo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode ter todo o sucesso do mundo, você pode ter a adoração e admiração do mundo, você pode ter a amizade do mundo, mas você não vai ter paz, porque esse mundo não pode lhe dar a paz, porque ele não conhece a paz. Todos os nossos problemas, dores, angústias e enfermidades não são nada se comparados ao sofrimento eterno no inferno, ao sofrimento eterno de estar sempre, totalmente separado, afastado de Deus. Mesmo se você não crê em Deus, mesmo se você se diz um ateu, mesmo que você seja um ímpio, ímpios experimentam da graça comum de Deus por misericórdia. Vocês não imaginam o que é choro e ranger de dentes. O inferno será tomar o cálice da ira de Deus sem nenhum alívio, sem nada de graça, sem nada de misericórdia. Essa paz não pode ser comprada. Essa paz foi paga com o sangue de Cristo Jesus. Portanto, se você nunca foi a Cristo, venha a Ele, porque Ele não rejeita ninguém. Ele não vai rejeitar ninguém que Ele mesmo tenha aproximado de si, ainda que seja pela dor. O amor de Deus é suficiente para trazer uma alma da cova, da corrupção, escreveu um puritano. A origem do perdão é do alto.
o destino do perdão, os nossos corações pesados. Devemos notar que, assim como ocorreu em Nínive, o anúncio da morte do rei tem um claro objetivo da parte de Deus. Qual é? Suscitar a oração e o arrependimento. O próprio profeta Jonas entendeu isso com Nínive. Só que Jonas era tão duro de coração que não queria que Deus perdoasse Nínive. Não queria que Nínive se arrependesse porque eram gentios, não eram judeus. Deus, ele não precisa anunciar quando ele vai julgar uma cidade, meus irmãos. Deus, ele não precisa anunciar quando ele vai tirar a vida de alguém. Se ele faz algo desse tipo, ele faz com um objetivo muito claro. Ele faz para mover as afeições do coração das pessoas, conduzindo essas afeições para perto dele. É por isso que o profeta Jonas tinha que passar pela cidade dizendo que a cidade ia ser destruída pela ira de Deus. Qual foi o resultado? Nínive se arrependeu, jejuou, pó na cabeça, cinza na cabeça. Você acha que Deus foi surpreendido? Nem o profeta foi. Bem, sabia eu que tu és um Deus. Ele não queria isso. Então Deus não muda de ideia. E Deus manda o profeta dizer, olha, você vai morrer, arruma a tua casa aí que já era, você vai morrer. E aí ele chora, e aí pede. E aí é dado mais 15 anos de vida para ele. Você acha que Deus mudou de ideia? Não! Mas notem como aquela notícia, como aquela enfermidade tinha o objetivo claro de mover as afeições do rei, colocá-las em dependência, depositando-as aos pés do nosso Deus e o nosso Senhor. Portanto, em última análise, a amargura sofrida por Ezequias foi para o seu bem. E talvez a amargura que você esteja sofrendo é para o seu bem. E a amargura que você sofreu, que você está com essa ferida aberta, ore, peça, Santo Espírito de Deus, fecha a dor dessa ferida. Mas uma coisa eu sei, essa ferida foi para o meu bem de alguma maneira. Me ilumina para eu saber qual, Senhor. Qual? Você já viveu alguma amargura que colaborou para o seu bem? Você sabe disso. A minha vida, eu posso testemunhar, ela é feita de tapas e pontapés divinos. Cada vez que o meu ego cresce é uma rasteira, é um tapa, é um pontapé. E eu vou dizer que não tem amor nisso? Cada vez que Deus me quebra, cada vez que Deus me mói, eu cresço. Eu descubro manchas horríveis. Aonde que você estaria se não fossem as disciplinas de Deus? Entenda que tudo contribui para o nosso bem. Lembre sempre de Romanos 8:28. Sabemos. Veja, Paulo não está dizendo, talvez, quem sabe, numa dessa. Não, sabemos que todas as coisas, não é só a bênção, não é só a graça, não é só a alegria, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que coisa gloriosa! O perdão, ele pode nascer numa manjedoura de dor, mas esse perdão, ele é celeste e é ofertado a todos que necessitam dele. A amargura, ela foi lançada para trás. Deus esquece e não se lembra mais. O texto afirma que o Senhor lançou os pecados para trás de si, no verso 17. Meus irmãos, entenda o seguinte, quando você resolve fazer isso, quando nós lançamos os nossos pecados para trás de nós, para as nossas costas, ou dito diferente, quando nós pegamos os nossos pecados e colocamos debaixo do tapete da hipocrisia e cobrimos ali e achamos que está tudo certo, o Senhor, Ele pega esse pecado e coloca de novo na nossa frente para tratar ou para julgar. Mas quando nós
Não, Deus, nós colocamos à nossa frente os pecados. Assim como Davi, quando confessamos como Davi no Salmo 51, meu pecado, o nosso pecado está sempre diante de nós. E confessamos como Davi, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que tu serás tido por justo ao falar e puro ao julgar. Então, meus irmãos, quando nós colocamos na frente, o Senhor pega, nos perdoa e lança para trás dele, lança para trás de si. Isso é glorioso, compreende isso? Por que que nós vamos esconder aquilo que Deus sabe? Joguemos na nossa frente, cheguemos com sinceridade. Senhor, olha, é lixo, Senhor, é lixo, eu não sei mais o que fazer, me ajuda. Ele pega e põe para trás dele, ele esconde. O que quer dizer o texto quando diz que Deus lança os nossos pecados para trás das suas costas? Ou quando afirma em outro lugar que Deus jamais se lembrará dos nossos pecados? O que significa isso? Que Deus esquece? Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele não pode desaprender alguma coisa, Ele não pode diminuir, Ele não pode esquecer de alguma coisa. O puritano Matthew Henry, ele acerta quando ele escreve o seguinte: o perdão não faz com que o pecado não tenha existido, ou que ele não tenha sido pecado. Ah, Deus transforma. Não. O pecado existiu. O pecado continua sendo pecado. Mas Deus faz com que o pecado não seja punido como ele merece ser. Isso é quando a Bíblia diz que Deus lança para trás de si. Quando Deus lança no mar de esquecimento. Quando Deus diz que não me lembrarei jamais. É que Ele não vai nos punir. E por que Ele não vai nos punir, irmãos? Deus deixou para lá? Deus passou pano? Não. Significa que alguém foi punido no nosso lugar. Significa que alguém assumiu a nossa culpa. Significa que alguém colocou sobre os seus lombos o meu pecado, o seu pecado, e disse, é meu. Significa que alguém carregou a vergonha do nosso pecado, foi julgado por Deus, foi condenado entre ímpios. Significa que alguém experimentou essa separação de Deus ao ponto de dizer, Pai, Pai, por que me abandonaste? Significa dizer que a ira de Deus que nós merecíamos foi plenamente derramada naquele homem divino, santo, puro, no Calvário, para que nunca mais, jamais me lembrarei, para que nunca mais lançarei para trás de mim, para que nunca mais nós experimentemos o peso dos nossos pecados. Compreende isso? Quando nós fomos justificados gratuitamente por fé, Deus, Ele decretou judicialmente, Ele não tornou nós justos, Ele não fez isso, mas Ele decretou como justos, judicialmente. Ele olha agora para nós, através de Cristo Jesus. Por quê? Porque nós estamos nele, porque com ele morremos, e com ele ressuscitamos, e nele nós nos movemos, e nele nós vivemos. Assim, a culpa do nosso pecado foi paga totalmente com a morte do Cordeiro, e com a sua ressurreição, a sua justiça é imputada a nós, é acreditada a nós. Antes de eu entender isso, irmãos, vocês não sabem o peso que me dava ler um salmo e dizer, quando eu li, o justo isso, o meu justo aquilo. Eu não sofri como Lutero, mas eu dizia, como o meu justo? Como assim, Senhor? Eu não posso ser justo, eu não posso tomar posse disso aqui, porque uma certeza eu tenho na minha vida, que eu não sou justo. Mas quando eu entendi que eu sou declarado justo em Cristo,
Sim, nós somos justos, não pela nossa justiça, não pelo nosso mérito, não porque nós somos bonitinhos, não porque Deus nos ama muito, mas nós somos justos porque a justiça de Cristo foi creditada a nós. Ele é o cabeça, nós fazemos parte do seu corpo místico, estamos nele. Quarto e último lugar, notemos como devemos ter sempre palavras e atitudes de gratidão pelas graças divinas. Senhor, ajuda aqui. O perdão dos nossos pecados, ele suscita louvor. Versos 19 e 20. Somente os vivos te louvam como faço hoje. Com instrumentos de cordas, entoarei louvores todos os dias da minha vida no templo do Senhor. O melhor louvor de uma alma regenerada, ele é tocado com a métrica da obediência e ele é cantado no ritmo das ações de graça a Deus por tudo. Talvez nenhum de nós esteja com alguma doença mortal. Talvez nenhum de nós esteja vivendo algum terrível pecado. Mas todos nós já vivemos, estamos vivendo ou viveremos alguma situação angustiante. Faz parte da vida. Faz parte da nossa existência. Então, saibamos extrair desses momentos algo positivo, que nós possamos usar as vicissitudes da vida para crescermos em graça e em misericórdia. Veja, se Deus permite que nós passemos por elas, é porque Ele tem um propósito para isso. Charles Spurgeon escreveu o seguinte: se qualquer outra circunstância fosse melhor do que esta que você está, o amor divino teria te colocado lá. Mas se Ele te colocou nessa circunstância, é porque essa circunstância, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa circunstância é que você deve estar, porque é ali que o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando nós somos colocados na fornalha, meus irmãos, é para nos purificar. Quando somos colocados na roda do oleiro, é para nos consertar. Quando Deus conserta uma casa, diz outro puritano, significa que Ele tem uma bondade reservada para o morador. Se Ele está consertando a nossa casa, transformando-nos em vasos de honra, é para que a sua glória desça sobre a nossa vida. Não reclamemos das angústias. Não temos do que reclamar. Jesus, Ele nos alertou que nós passaríamos por aflições. Elas são inevitáveis. Elas foram prometidas. Portanto, glorifiquemos o nome do Senhor em toda situação. O seu leito enfermo pode ser proteção contra um mal externo. No capítulo seguinte, o rei Ezequias erra, se ensoberbece e cai. Nós podemos dizer o seguinte, que Ezequias estava muito mais seguro enquanto enfermo do que enquanto saudável. Não podemos dizer isso? Então vigiemos. Vigiemos. Será que nós já não passamos por isso, irmãos? Será que nós não estamos passando por isso agora? A misericórdia divina, ela pode revogar alguma graça, como a saúde, mas ela vai fazer isso com um bom propósito. O nosso louvor e gratidão a Deus, eles jamais podem depender da nossa condição. Eu não estou bem. Já ouviu isso? Eu não estou bem para ir na igreja hoje. Eu não estou me sentindo bem. Eu estou desanimado. Eu estou isso, eu estou aquilo. Eu não estou conseguindo orar. Eu não estou conseguindo ler a Bíblia porque eu estou tão ruim. Mesmo em um leito de morte, o nosso fôlego, ele tem apenas um propósito: cantar as misericórdias do nosso Deus. Senão nós não teríamos fôlego. E quando nós usamos o nosso fôlego, que é para cantar as misericórdias do nosso Deus, para qualquer outra coisa, e principalmente para murmurar, nós estamos roubando o seu fôlego de vida. Veja o seguinte, meus irmãos, o Pai não nos tem tratado da forma que nós merecíamos ser.
Porque a sua misericórdia não permite que nós recebamos o salário do pecado, que é a morte eterna. Eu lembro do Sproul falando sobre oração, que ele diz o seguinte, que mesmo que Deus jamais, coisa que não vai acontecer, mas mesmo que Deus jamais nos respondesse qualquer outra oração de maneira afirmativa, nós teríamos motivos para glorificar o nome de Deus por toda a nossa vida. Portanto, louvemos ao Senhor, confessemos com Ezequias, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Somente isso já nos dará motivos para morrermos glorificando o nosso Deus e Pai e o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Irmãos, diante do nosso imerecimento e da misericórdia divina, cantemos diariamente. Observe, verso 18 em diante, pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem à cova já não podem esperar a tua fidelidade. Somente os vivos te louvam, como faço hoje. Cada geração fala de tua fidelidade, a geração seguinte, ou seja, eu falo para os meus filhos e eles falarão para os meus netos das tuas misericórdias. Sim, o Senhor está disposto a me curar. Com instrumentos de corda entoarei louvores todos os dias da minha vida no templo do Senhor. O rei, ele tinha uma disposição para glorificar a Deus todo dia. Por quê? Porque agora para ele, depois dessa experiência de quase morte, todo dia era importante, todo minuto era importante. Nós não valorizamos um dos bens mais preciosos que nós temos, que é o nosso tempo. Nosso tempo nos foi dado com objetivo. Quando nós passamos por situações que nos fazem compreender como a vida é breve, nós passamos a valorizar cada segundo. Não é isso que acontece a cada ato fúnebre que nós vamos? Nós voltamos cabisbaixos, aquele choro ao redor, e nós começamos a pensar, puxa, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Eu tenho que visitar aquele fulano, eu tenho que pedir perdão para aquele ciclano, eu tenho que botar minhas coisas em ordem. Isso dura até você chegar no carro, geralmente, infelizmente. Mas é nesses momentos que nós devemos valorizar essas coisas. Por que não considerar cada dia que recebemos como um dom para glorificar a Deus? Olha o Salmo 90. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Lemos no verso 1 o seguinte: morrerás, não viverás. Caso ficássemos sabendo que teríamos apenas algumas horas de vida, como é que nós agiríamos? O que nós faríamos? Você já viu como é que Hollywood ensina essas coisas, né? Filmes que as pessoas têm um certo tempo de vida. Você vai ter só algum tempinho de vida. O que a pessoa faz? Vive na irresponsabilidade, enfia o pé na jaca, gasta, faz festa. Essa é a forma que o mundo está dizendo que nós deveríamos viver. Mas a Bíblia nos instrui a outra forma. O que nós faríamos? Qual seria a nossa prioridade com algum tempo de vida escasso? Algumas horas. E caso fosse-nos dado um prazo maior, tal como no verso 5, acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. O que nós faríamos, meus irmãos? O que faríamos com esse tempo? O que você está fazendo com o seu tempo? Eu não sei se nós vamos viver mais 15 minutos, ou 15 horas, ou 15 dias, ou 15 anos, talvez 15 décadas para alguns, mas o que eu sei é que as nossas vidas, elas estão se esgotando a cada minuto que passa, e o que nós temos feito das nossas vidas? O que você tem feito da sua vida? Há alguma razão para você viver? Glorificamos a Deus vivendo? O que você vai apresentar no dia do juízo? Paulo fala das obras de palha, de madeira e de ouro. Que obras que você vai apresentar? Você vai chegar lá e dizer o quê? Senhor, eu vi todas as séries que podiam ser vistas.
Eu joguei todos os jogos que podiam ser jogados. Eu visitei todos os parques que podiam ser visitados. Eu visitei todas as nações. Eu comi de todas as iguarias. Eu vesti as melhores roupas. Eu andei com todos os carros. Eu fiz todos os esportes radicais. Eu podia ficar aqui até a tarde falando isso, mas se você abrir no livro de Eclesiastes, você vai ler exatamente isso. Vaidade das vaidades. Nada neguei ao meu coração para descobrir que tudo é vaidade. Se nós tivéssemos pouco tempo de vida, ou mesmo não sabendo quanto tempo nós temos, o que nós temos feito da nossa vida. Um puritano diz que a recuperação do rei prolongou a sua oportunidade de glorificar a Deus neste mundo, levando a fazer da glorificação de Deus a atividade, o prazer e o propósito da sua vida. Você já pensou por que Deus te deu vida? Você que já passou por uma experiência de quase morte, por que Deus não te levou naquele momento? Você que está aqui, tantas crianças morrem no ventre das suas mães, morrem no parto. Quantos acidentes nós já fomos livres? Por que Deus estendeu a nossa vida? No verso 19 nós lemos o seguinte: os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu faço. Será que nós podemos dizer o mesmo sobre a nossa vida? Por que nós queremos viver, meus irmãos? Será que é para saciar-nos com as concupiscências da carne? Será que é porque nós amamos o mundo? Porque nós desejamos viver mais? Nós temos coisas para fazer? Temos livros para ler, filmes para ver? Que coisa que nós temos para fazer? Os vivos devem louvar a Deus. E se os vivos não louvarem a Deus, viverão em vão. Em vão. Que triste é ver uma pessoa idosa afastada de Deus. Que triste é quem conhece os puritanos, viam aqueles homens com 25, 28 anos escrevendo coisas que hoje leio e choro. Repito, outro puritano, nosso objetivo ao desejar vida e saúde deve ser o desejo de glorificar a Deus, fazer o bem e crescer em conhecimento, graça e prontidão para o céu. Quase que eu botei o carro na frente dos bois, que eu tinha que falar isso aqui. Nós temos vivido, irmãos, vivido como cidadãos do reino. Nós temos desmamado deste mundo. Se o crente não tiver uma prontidão para o céu, se você e eu não tivermos uma prontidão para o céu, o Senhor pode nos afligir com amarguras para promover esse desmame. E aí eu estava falando sobre o idoso. Que triste é um idoso separado de Deus. Aquela vida que viu os filhos, viu os netos, e daí viajou, conquistou, comprou, teve dinheiro, não teve, lutou na guerra, não lutou, mas não tem Deus naquela vida. Um puritano chamado Henry Scougal morreu com 27 anos. Escreveu um livro maravilhoso, um só. E o livro foi suficiente para que colocassem pela vida dele. Foi professor universitário de teologia, foi professor de filosofia, mas principalmente foi pastor. Morreu com 27 anos. E na lápide dele estava escrito o seguinte: ávido para o céu. Avidez para o céu, vírgula, pronto para o céu. Ávidos celos, maturos caelos. Está em latim. Você pode dizer, será que na sua sepultura os teus familiares poderiam colocar ávido para o céu e pronto para o céu? Concluindo, nem toda enfermidade ou problema que vivemos é porque temos pecado para nos arrepender. Mas o Pai, Ele ensina os filhos da maneira que lhe convém.
e todas as coisas contribuem para o nosso bem. Foi pela morte de Cristo que toda sorte de bênção nos alcançaram. Pense nisso, irmão. Quando você acha que a vidinha está dura, e você vai lá ler Efésios, no primeiro capítulo, toda sorte de bênção nas regiões celestiais para aqueles que foram eleitos. Essa sorte de bênçãos foi conquistada pela morte do Cordeiro. Se Deus age assim com o Filho, você acha que sua vida está muito dura? Contudo, nós sabemos que pecamos diariamente, e nesses momentos nós estamos mais sensíveis para nos arrepender sinceramente. É no meio da dor, é no meio daquela lagrimazinha que escorre aqui no canto do olho, no meio da aflição, no meio daquela noite que se torna muito longa, se torna muito escura. É ali que você está apto para abrir a tua caixa de ferramenta e ver dentro do coração quanta mancha está escondida. O maior incentivo ao arrependimento nosso é saber que o Senhor, Ele jamais irá rejeitar um coração contrito, principalmente um coração que Ele mesmo amoleceu por meio da calamidade. Estamos nós cansados e sobrecarregados? Ouçamos a voz de Cristo nos chamando, vinde, é Ele quem promete nos aliviar. E o que nós estamos esperando, meus irmãos? Não duvide da sua salvação por causa das aflições que você está passando. Veja, o próprio Espírito Santo de Deus conduziu o nosso Senhor Jesus Cristo ao deserto para ser tentado. Quando nós somos salvos, quando fomos alcançados pela graça, quando nós nos tornamos filhos de Deus, adotados em Cristo, isso foi por meio de dor. E quando nós passamos por isso, Deus nos disciplina porque nós fomos adotados em Cristo Jesus. Somos considerados filhos. E Hebreus nos diz o seguinte: porque o Senhor corrige quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Notem, todo filho a quem recebe. Os filhos de Deus recebem disciplina do seu pai. Mas em Hebreus também diz o seguinte: nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que foram por elas exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Se você está desencorajado, cansado do sofrimento, se você está achando que Cristo está longe de você, saiba que Ele está à porta do teu coração. Ele se revela em meio ao sofrimento e assim aprendamos que Ele nunca nos abandonou em momento algum. Reforço, você não precisa imaginar que cada dor de cabeça é consequência de algum pecado. Mas, mesmo uma dor de cabeça nos dá a oportunidade de pararmos um pouco, desacelerarmos a nossa vida e analisarmos como que nós estamos vivendo. Nem todas as nossas orações serão respondidas positivamente, mas todas são ouvidas por Deus. Ezequias precisava viver mais para suscitar uma descendência, para continuar a casa de Davi. O seu filho foi um rei horrível, terrível homem, mas ao final da sua vida, Manassés se converteu. O neto de Ezequias foi uma bênção para o povo hebreu. A resposta de Deus nunca é vã. Ele tem propósito sublime. Portanto, aprendamos e saibamos confiar nele. E assim, em toda e qualquer angústia, aflição, dor, sofrimento e amargura, aprendamos a ir ao Senhor. Ele vai nos confortar do seu jeito. E tenhamos certeza, meus irmãos, que é o melhor jeito. Nunca desanime. Nunca esfrie. Deixe longe dos teus lábios as dúvidas. Deixa longe dos teus lábios a murmuração. E que nós possamos encher os nossos lábios com louvores e ações de graça. E que Deus Pai seja misericordioso conosco. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Fique em pé. Vamos ao Senhor em oração.
Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia da nossa vida, Senhor, e nos ajuda. Tu tem tratado conosco de várias formas amorosas. E muitas vezes, quando nós não compreendemos a tua graça e o teu amor de uma maneira, tu ages de outra maneira. Que possamos compreender, Senhor, que fique gravado em nossos corações a partir de hoje. Que as nossas aflições, o nosso sofrimento e a nossa angústia teve um bom propósito. E os sofrimentos e angústias que nós estamos vivendo ou que ainda viveremos terão um bom propósito. Que possamos compreender, Senhor, que Tu remove os nossos pecados, que Tu lança para trás de Ti os nossos pecados, e possamos compreender que a vida que Tu nos dá é para glorificar o Teu santo nome, é para proclamar a verdade do Teu Evangelho, é para proclamar a salvação que há em Cristo Jesus, é para proclamar que há uma paz que o mundo não conhece e não pode conhecer se não se render a Ti. É para proclamar a paz que nos envolve nas noites de sofrimento. Abre os nossos olhos para enxergarmos, amolece o nosso coração, ainda que seja para dor, para enxergarmos, e que possamos sempre viver para a glória do Teu santo nome. Pedimos essas coisas e Te agradecemos por tudo que Tens feito e irás fazer, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.